foi bem legal entender que nossos pais não são perfeitos e nunca vão ser. Eu sempre fui artístico, então não importa que tipo de arte. Então, as luzes californianas foram lançadas por mim. É homem ou mulher? É homem. Ela começou a chorar, me abraçou e falou: Ai, meus amigos são gays, eu amo você ainda mais. Aham. Tudo que era pra ser ela, pra fazer, foi pra mim. Projetou. Olá, estamos aqui diretamente de Los Angeles com mais um episódio de Filha da Mãe. A gente está com um convidado super especial. A gente está com o Denis de Souza hoje aqui. O melhor colorista de Los Angeles, dono do salão Mer, no West Hollywood, Isso. e colorista. Colorista de cabelo. Colorista. Aham, especializado Obrigada, em cor. Denis, Obrigado por estar vocês. aqui. Que projeto mais Olha a lindo. vida das pessoas, lindo! Colorir, com certeza. Essa foi minha missão na Terra. Trazer cor pra esse black and white. Por que Los Angeles? Los Angeles foi o coração que me trouxe. Eu fui para Londres, na verdade, para aprender inglês em 99. E o meu projeto era de ficar um ano. Eu era ator no Brasil. Eu comecei a fazer comerciais com 11 anos. E meu sonho era ser ator de novela da Globo. Minha missão era essa. Eu achei que essa era meu destino, desde pequeno. Uhum. E quando eu fui para Londres, eu conheci meu ex-namorado, que era de Los Angeles. Ele estava lá porque o melhor amigo dele era o dançarino do Ricky Martin. Ai, que legal! E ele estava no Living La Vida Loca Tour. Uhum. E eles estavam em Londres por, acho que 10 dias fazendo shows. E ele falou: Você pode vir ficar no hotel que você quiser no mundo. Ele escolheu Londres. Nesse tempo que ele estava lá, a gente se conheceu. Foi aquele love affair. Uhum. Eu achei que eu nunca mais ia ver. Eu tinha 22, ele tinha 24, 25. A gente era bebezinho. Sim, não, bem. Daí ele foi embora, me ligou, vem pra cá, vem me visitar. Daí eu vim visitá-lo, fiquei aqui tipo uns 20 dias. Daí na volta, ele chorando, eu chorando. Ah, não sei no que vai dar, se vai dar certo. A gente é muito novo, mas eu gostaria que você viesse tentar viver aqui comigo. Aí eu falei: Ah, eu vou indo pro Brasil ou vou pra Los Angeles? Ah, vou pra Los Angeles. Ai, que massa! Peguei meu coração e aqui estou há 25 anos, desde Ai, 2000. que legal, nossa! Uhum. Mas de onde nós viemos? Nossa, Brasil, São Paulo, Uhum. de Campo Belo, na Uhum. parte onde eu vivi a maior parte da minha vida foi em Campo Belo, Que mas é bem ali na cidade mesmo de São Paulo, né? isso, perto de Moema, Perto de Miami, ali, Ibirapuera, bem então legal, assim, sim. uma área bem urbana. Bem urbana de São Paulo, é bem Uhum. legal. Campo Belo, tem uma amiga que também era dali. Mas vamos lá, como que foi a vamos começar. Como foi a vida do Denis no Brasil? Da onde você Ah, veio? Da onde que começou isso? Como começou essa história, assim, da sua mãe? Da onde que você foi um filho programado? Você foi uma pessoa que veio para uma "Vamos embora, agora vamos ter vem Denis para o mundo". Como que foi não, isso? nada de programado. Minha Aham. mãe, tadinha não. Minha mãe Aham. com 15 anos teve o filho. Então, não foi programado, claro. Mas foi um desses erros acertos, entendeu? E minha mãe, com muito nova, ela já tinha muita coragem, porque ela decidiu assumir essa criança e ela foi com tudo. Ela aceitou o fato de estar grávida, ela enfrentou o medo, né, de ser mãe a uma idade tão jovem e de contar para a mãe, a sociedade, anos 70, eu nasci em Uhum. 76, muitos tabus, muitas e nós não éramos nem de classe média, nós éramos de classe, né, Na época. na época. Então, nossa, eu imagino, assim, como que deve ter sido a cabecinha dela. Ela teve opção? Ela teve ou ela, tipo, foi obrigada a ter um filho? Ou ela, Não, ela tipo, não foi teve que obrigada, ela quis ter, ai, né. nossa. A gente, na verdade, Denis, a gente se identificou muito com a história dele. A gente se identifica muito com a sua história, com a sua mãe, porque você tem um bond muito forte com a sua mãe. Sim, Uma mãe teve você com 15 anos, a minha mãe teve com 16. aham, E vocês são muito próximos, né? muito, Então, isso é uma coisa muito linda. A gente chamou você aqui porque a minha mãe já sabia, vocês já se conheciam, sabia da sua história. sim. Então,
Amamos que você tá aqui. Obrigada, Obrigado primeiramente, vocês. por estar aqui também. Qualquer projeto, incluindo mãe, para mim, Ai, maravilhoso. Essa coisa de você falar da coragem da mãe, da coragem dela ter você, aí quando eu olho para você, você é a coragem também, né, porque com 20 e poucos anos, vir para Los Angeles e também Uhum. tentar uma coisa diferente, como que você começou essa carreira aqui em Los Angeles? Da onde que veio isso? Então, quando eu cheguei aqui em 2000, não era essa coisa de atores de todos os lugares, então até tentei atuar, mas primeiro que meu inglês era muito precário e segundo que naquela época era só a Penélope Cruz e a Salma Hayek, que eram Uhum. latinas e that's it, Sim. Ah, né, não tinha uma abertura nenhuma para outras pessoas, então não deu certo nessa. Eu falei: "Ah, o que eu vou fazer?" Eu falei: "Ah, vou vender roupa." Daí comecei a trabalhar na Miu Miu. Ai, que legal, de uma loja legal. Sim, é a second line da Prada. Daí, nessa, às vezes a loja ficava vazia, daí não tinha nada o que fazer, daí a gente ficava meio um contando a história do outro, daí eu Uhum. ficava brincando com essa japonesa que tinha um cabelo lindo, a Yoko. E eu ficava fazendo, sei lá, trança no cabelo dela, umas loucuras. Daí, será que eu vou pro Brasil? Devia ser ator lá? Será que eu fico aqui nessa relação? O que eu faço? E ela falou assim: vira cabeleireiro. Toda vez que você brinca com o meu cabelo, eu vou num bar, saio com minhas amigas, elas falam: quem fez seu cabelo? Eu falei: ninguém, esse menino que trabalha comigo fica lá falando da vida dele, mexendo no meu cabelo. Gente, ela falou isso e na hora eu falei: nossa, eu nunca pensei nisso. Eu sempre amei cabelo, eu sempre amei brincar com as bonecas das minhas amigas, mas assim, não da boneca. Ficava brincando com cabelo, fazendo uns negócios assim artísticos, porque eu sempre fui artístico. Então não importa que tipo de arte, é uma questão de você estar se expressando de alguma forma. é. Então, para mim, cabelo foi aquela é que nem uma prancha de, sei lá, quando você está pintando um quadro, para mim eu vejo aquilo e eu começo a imaginar já na hora o que eu vou fazer, Seu em como canal de cor, arte, canal assim. de arte. Então, falei: "Putz, é isso." Daí eu naquela noite eu conversei com meu ex-namorado, falei: "O que que você acha de eu fazer curso de cabelo?" E ele falou: "Nossa, vai ser maravilhoso para você." Eu falei: gente, ela aceitou, assim, de uma forma tão fácil, então deve ser o caminho, Uma porque coisa ele realmente, às vezes, era uma coisa meio assim, eu tinha que andar meio assim pra falar. Mas ele falou: "Não, você vai que você vai dar muito certo isso." Deu 2 semanas depois eu estava no curso de cabelo. Foi assim. Aí se inscreveu e começou a estudar Uhum. pra Daí quando eu estava fazendo o curso, eu já entendi que eu queria fazer cor, daí eu já entendi que o melhor salão da época, que era o John Frieda, na Melrose Place. Tá. Então eu falei: "Ah, nesse que eu vou." Acabei o curso, bati lá no salão no mesmo dia, e eu cheguei lá tinha umas 5 da tarde e a gerente falou: "Olha, eu sei que você, acabou de sair da escola de cosmetologia, mas aqui você tem que escolher cor ou corte, você não pode fazer os 2." Eu falei: "Ah, não precisa nem perguntar 2 vezes, eu quero fazer cor." Ela falou: "Ah, resposta maravilhosa, porque o nosso melhor colorista aqui precisa de um assistente." Ela falou: "Se você esperar alguns minutos, ele está finalizando a última cliente dele, ele vem falar com você." Eu falei: "Ah, estou aqui, estou de boa." Ele veio falar, conversamos rapidinho, ele falou: "Então tá, amanhã às 8h30 da manhã você está aqui." Pronto. Tudo assim, no momento que ela falou: "Você vai fazer cabelo", eu aceitei, eu entendi. 2 semanas depois eu estava no curso de cabelo, já sabia qual que era o salão que eu ia, bati naquela porta, consegui o trabalho no mesmo dia, já estava fazendo trabalho. Esse trabalho realmente, as pessoas ficam 3 anos a 5 anos para se especializar. Eu fiquei com um cara 1 ano e meio, ele chamou a gerente e falou: "Olha, pode se livrar dele, porque eu estou me livrando dele." Eu falei: "Nossa, será que tá me mandando embora?" Daí ele falou: "Não, eu estou me livrando dele porque faz 30 anos que eu estou ensinando as pessoas e esse é o único que eu sei que vai se dar muito bem nesse trabalho. Ai, que Então legal. ele já está Olha. pronto, pode dar uma cadeira para ele." Daí ela falou: "Você tem certeza disso?" Ele falou: "Tenho certeza." Daí eles me deram uma cadeira. Daí teve uma revolução lá, uma pessoa saiu, abriu o salão dela, levou 70% das Uhum. pessoas, então aquele salão ficou meio que vazio, teve um reboliço, mas começaram a trazer pessoas novas. Nisso, uma cliente minha foi para um outro salão que tinha acabado de abrir também, que era o salão assim, que estava todo mundo falando, chama Andley Compt, e ela estava fazendo, ele estava cortando o cabelo dela, e eles tinham acabado de abrir, e ele falou: "Nossa, que cor linda, quem que fez o seu cabelo?" E ela falou: "Ah, esse menino do John Frieda." Ele falou: "Putz, eu preciso de um colorista e eu tô indo daqui uma semana fazer o tour da Madonna, então eu preciso de alguém ontem." Ele falou: "Liga para ele." Ela falou: "Nossa, não tenho o telefone dele." Ele falou: "Liga pro salão." Ela ligou pro salão, ela falou: "Olha, eu estou aqui num outro salão que acabou de abrir,
Andale, como? Tu conhece? Eu falei, uhum. Ela falou, ele quer te conhecer. Daí eu falei, a que horas? Ela falou, tipo, vem depois do trabalho. Fui lá, conversei com ele, então tá, pode começar amanhã? Eu falei, gente, ok. Aí tá. Então já comecei nesse trabalho novo, nesse outro salão novo que estava começando. Nessa eu conheci a Mara, que hoje é a minha sócia Tá, no nosso nesse é o salão salão de Mer. vocês, tá. Conheci ela e ela já estava no comecinho, assim, já começando fazendo celebridades, ela já estava assim na Ela já estava interagida com a interagida. Daí ela falou, olha, Denis, eu amo como você faz cor de cabelo, já tinha mandado, a gente já tinha trocado umas clientes. Ela falou, olha, eu tô fazendo uma cliente, ela é para uma campanha da Teresa May. E ela é uma atriz, assim, super Três Meses é uma famosa. marca bem conhecida aqui de Sim, cabelo, assim, vamos lá. sim. E no mundo, né? No Teresa mundo. May vende no mundo É. todo. Daí ela falou, o nome dela é Rachel Bilson, e ela precisa só de umas luzezinhas bem levinhas, assim, na frente do rosto dela, porque o cabelo dela é muito escuro. Eu falei, tudo bem. Daí eu, na época, assim, eu nem sabia quem era a Rachel Bilson. Daí não tinha, assim, essa coisa de Google ainda, telefone. Isso eu tô falando 15, 16 anos atrás, ou mais. Daí eu liguei pro meu amigo e falei assim, você conhece uma Rachel Bilson? Ele falou, sim, nossa, ela é The It Girl. Eu falei, nossa, eu vou fazer o cabelo dela, tudo eu vou. Ah, Take care of her. Tome cuidado dela, porque ela é uma das meninas mais badaladas do momento. Eu falei, Nossa, que putz. massa. Aí tá, daí fiz o cabelo dela, assim, super, umas luzinhas dela. Ela falou, nossa, é a primeira vez que alguém faz luz no meu cabelo e não fica laranja. Ela falou, você acha que você consegue me deixar mais loira, mais clara? Eu falei, sim. Ela falou, então tá. Eu confio em você. Quando eu terminar esse trabalho, eu volto. Porque a cor do cabelo dela era bem igual à sua. O cabelo dela era o seu, exatamente o seu. Aí eu falei, ok. Uma semana passou, ela voltou. E quando ela voltou, tinha uns 15 paparazzis lá fora, que era daquela época da Nicole Richie, da Paris Hilton. Então era ela, uma das meninas também, que os paparazzi ficavam Sim. loucos seguindo, que ela tinha acabado daquele show, DLC. sim, sim. Então, ela era uma das. Daí ela entrou com o cabelo assim, igual o seu, e nessa eu fui pro banheiro meditar. Você foi meditar? Você Foi, ficou eu nervoso falei pra assim, o que fazer? eu vou fazer com essa menina, com tanto paparazzi lá fora, se eu mudar o cabelo dela, putz, pode mudar a minha vida. Sim, Aí você viu. teve esse insight dentro do banheiro e falou, vou meditar porque eu tive esse Aham. insight, isso aqui é uma oportunidade Única. única pra mim. Aham. Tá, que massa. Não, isso é no primeiro ano da minha carreira, né? Segundo ano, vai. Nossa, que massa. Segundo ano da minha carreira. Daí eu tô lá no banheiro, fui transportado lá para Itamambuca, onde minha tia tinha uma casa, onde eu ia, e todo ano eles fazem um campeonato de surf Uhum. do mundo todo, mundial. Não sei se existe ainda assim, mas era na época. Então eles tinham aquele palco, um monte de surfista, galera legal. E eu, criança, ficava o dia inteiro lá que eles faziam o Miss Bumbum, ou e daí e eu chegava em casa à noite com uma sacola cheia de camiseta, de coisa, então eu amava. E eu via os surfistas de manhãzinha, com o cabelo escuro, daí eles pegavam aquela parafina da prancha deles, colocavam no cabelo assim, e iam. E quando eles voltavam, aquela raiz escura, aquelas pontas brancas, eu, criança, eu já achava aquilo lindo. Essa coisa mais. Tava sonhando de um dia ter aquele cabelo, assim. Daí, quando eu tava na minha meditação, eu falei, é isso que eu vou fazer no cabelo dela. Vai virar surfista essa menina. Te Caraca. veio esse, você falou, é esse tipo de, é essa clareada que eu vou dar, Aham. isso vai ser uma assinatura pra mim. É. Tá. Aí fui lá e fiz. E ela foi transformada. Que ela entrou assim e saiu toda loira. Nossa, Assim, com os cabelo não loira, né? Porque eu não fiz ela loira, eu fiz ela morena com luzes loiras, que não existia na época. Ninguém tinha inventado essa coisa das raízes, mas todo mundo queria cabelo loiro daqui, né? tá. Então, foi assim uma Tipo esse revolução. californiano. Então, as luzes californianas foram lançadas por mim. E o nome luz californiana vem porque foi feita aqui na Califórnia, mas na época no Brasil ninguém sabia que era um brasileiro que tinha meio que Gente, criado que máximo as luzes isso, californianas. gente! Então, Que esse máximo! Você fez uma assinatura completamente. Que máximo! lembrei. Você falou dessa coisa de confiança, né? Porque você trabalha, as pessoas têm que confiar muito em Uhum. você, tem que criar uma confiança, porque até você deve virar meio terapeuta das pessoas fazendo total. o que você faz. As pessoas Uhum. contam da vida dela, imagino, da hora pra você. Não, eu tô na cabeça da pessoa, né?
Então eu tô ali trabalhando naquele campo total aqui da frequência dela. Energético. Então elas se abrem, elas nossa, eu passei por casamentos, por divórcios, por filhos, famílias, então são histórias, são 20 anos de carreira. Essas histórias também moldaram você? Sim, porque eu tive uma oportunidade de conhecer, de estar com pessoas brilhantes, que eu jamais teria oportunidade de ter uma contato com essas pessoas, e elas estão na minha cadeira, Íntimas. íntimas, Hum. e não totalmente, assim, despidas, né. E ali a gente está na nossa conversa, então eu acho muito legal essa oportunidade de poder trabalhar com mentes brilhantes que fazem filmes maravilhosos, não só como atriz, mas eu tenho clientes que são produtoras, diretoras, que são escritoras, que são, entendeu? Que estão shaping, estão moldando as histórias que estão sendo contadas no mundo, entendeu? Então eu acho isso maravilhoso. Pessoas criativas, né? Criativas, Porque mas não você só é criativo e você também esse é onde you belong to this place, você se encaixa nesse lugar das pessoas criativas, porque você tudo, você vê que você falando da sua trajetória, estava ali na minha já tinha coisa de ser criativo, já tinha coisa de mexer no cabelo, já tinha coisa é, de como você aí você já é assim, como você se veste, como tudo seu tem um toque que você quer dar uma assinatura que é sua criatividade, eu acho isso incrível em você. E aí indo lá para sua parte de quando você veio dessa mãe, nesse lugar já de uma família mais simples, essa mãe de 15 anos, como que foi a sua chegada no mundo com essa mãe? Ela ela conseguiu te acolher quando você veio? Quem cuidou de você? Foi só a sua mãe ou teve outras pessoas para darem né, suporte para sua mãe? uau. Que fizeram parte também dessa pessoa que você se tornou hoje em Sim. dia? Não, eu sou muito grato porque eu tive, apesar do meu pai não ter a sua presença, ah, física, monetária, de minha vida, minha mãe, como ela era muito nova, eu acabei crescendo na casa da minha avó. Então era minha avó, Uhum. minha tia, meu tio e minha mãe. A minha tia, na época, 17 anos, meu tio devia ter uns 12, então era como o quarto filho da minha avó, mas assim, minha mãe sempre foi minha mãe, nunca trocaram de Sim. Sua mãe filha do meio, ela do meio. que nem eu, né? Não, Muito Ah, tem parecida com muita a coisa Sara, comigo, eu sou a muito. filha do meio sim, também, o meu irmão É. mais novo não. e a minha irmã mais velha. Não, com certeza a gente vai entrar ainda muitos conflitozinhos dessa irmã do meio também. E foi uma família de muitas mulheres, né, então elas foram matriarcas todas, todas tomaram conta de mim, todas me deram muito amor, no ponto que eu não minha mãe sempre foi muito honesta, porque ela era muito jovem, então ela falava: "Olha, filho, você se sente vergonha de estar na escola e quando as criancinhas ou quando o professor chama o seu nome, você não tem o nome do seu pai lá, e você se sente envergonhado, filho?" Eu falo: "Não, mãe." Porque se você sentir, algum dia você me fala, porque tem como a mãe ir atrás do seu pai. Se você quiser um pai, eu vou atrás dele para você. Tem justiça para isso, filho." Eu falei: "Não, mãe, eu não quero, nunca quis." Então eu meio que apertei de criança, eu apertei aquele botãozinho deleta, e eu deletei ele da minha vida. Tipo assim, como se ele não tivesse existido. E foi um grande erro, né, porque eu nunca senti, né, eu avoided, como que se diz avoid? Você como se você Evitou. foi Eu evitei, escapar, você quis para me escapar desse sentimento proteger, para você se sim, proteger. sim. É. Então para me proteger, eu meio que totalmente deletei ele, achei que eu recebi todo o O amor afeto que você possível, tinha, você sentia sim, dentro do lar. então me senti seguro. Mas eu também entendia, né, minha mãe era uma criança, então eu não queria trazer mais problema para ela, então coisas aconteciam na escola que mas eu era aquela criança muito forte, então chegava em casa, em vez de chorar, de fazer eu ia para casa e dormia, Nossa, e muito. esquecia, mas não contava para ninguém, então segurei muita coisa, muito tempo, Você foi uma criança que segurou muita coisa, que acabou não dividindo? né, Mas muito. você não dividiu porque você às vezes também tinha medo? Medo porque também não queria que minha família soubesse que eu poderia ser gay, mas eu nem sabia se eu era gay, eu era Tá. uma criança. Então eu não queria. Falava: "Gente, se eu contar pra minha mãe que as pessoas estão achando que eu sou isso, eu nem sei se eu sou isso, então como que eu." Ela ainda uma guerreira querendo sustentar uma Fazia família, tudo pra que eu ainda podia. trazer mais problema pra ela. Isso é uma coisa muito de pessoas que têm pais novos, é que você cria uma responsabilidade Não, sim, muito a gente se torna pai você também. se torna um pouco pai, porque você não quer mais trazer mais problema, não.
Tem Uhum. você cria quase você tem que ser um pouco adulto Sim, e também, minha né. mãe era uma criança, total, e não, muitas vezes fui para festas com ela, e não só eu, Uhum. como muitas outras mães Uhum. levavam os filhos, colocavam 2 primos, colocavam 2 cadeirinhas, assim, com o filho ali, Os e eles no coitados do batuque, e eles tomando a cervejinha, e as crianças lá jogadas à noite, É. entendeu? Então a gente viveu, assim, essas loucuras, não tinha babá, não tinha essas coisas, Não, a entende? gente Então você carregava os filhos, botava as cadeirinhas na hora de dormir, junta aqui tudo aqui no aham. cantinho, tá dormindo, então aqui tá todo mundo olhando as Todo crianças, mundo estão olhando ali, as tá todo mundo crianças, um assim. do outro, a gente todo mundo se ajudando, e a vida foi assim, mas hoje, gente, se uma mãe pega fazendo isso, gente, se alguém denuncia, imagina, hoje em É, dia mas é uma tudo mudou, mentalidade né. também muito daqui, porque eu fui para o Brasil agora e eu já fui mãe de novo depois dos 40 fui ter essa ambiguidade, tipo, Hum, de ter a mãe ser a mãe de 16 e a mãe dos 40. E hum, aí com a minha filha pequena eu fui para o Brasil e eu juntando festa de ano novo no Brasil, aquela coisa, sim, e outras mães com filho pequeno, eu vi que juntava, vamos botar, mas estava na mesma festa que a gente, eu falei: "Nossa, isso aqui tá me lembrando muito existe. a Brida pequena", porque a gente fazia, eu era nova. Mas você vê que ainda tem que é um pouco da cultura do Brasil, que a gente quer carregar o filho. Sim, A gente Aqui dá um é um jeitinho, é um né. a gente dá jeitinho um A gente dá brasileiro. um jeitinho, é É. meio que isso o Brasil. a gente dá um jeitinho. Mas a sua mãe, ela foi uma pessoa, então, muito marcante na sua vida, ela cresceu com você, né? Nós crescemos juntos, tanto teve muitas vezes que eu, com certeza, era o pai, às vezes, tipo assim, eu com 18 anos, recebi uma ligação: "Sua mãe está dirigindo Under the Influence, venha buscar". Você teve que Ai, realmente meu fazer Deus, esse eu cumprir tive que esse pegar pa um táxi e até ela tá indo para Santos, pegar 30 minutos para chegar no lugar, para pegar ela, trazer eu falei: "Gente, eu que sou o pai É agora, seu né". É. Mas foi muito legal, Mas minha é porque é relação com minha interessante mãe essa coisa de vocês terem os pais jovens, vocês acabam tendo que ver muitos momentos difíceis dos pais de vocês, assim, de tentarem porque quando a gente é novo, a gente passa por muito perrengue, muita coisa, porque a gente ainda uhum. está descobrindo e Nossa, entendendo o que que é com vida. Não certeza. tem, a partir de um momento a gente já começa a entender o que que a gente vai: "Isso aqui eu não vou fazer, porque eu não vou me botar nessa situação". Você já começa, mas quando você é novo, você arrisca tudo. Então, Uhum. os filhos de pais jovens, eles têm que ver os pais passarem por essas coisas. Mas isso que eu aprendi depois na terapia, anos Uhum. depois, eu tive que fazer todas essas coisas para Pra você entender, realmente entender perdoar isso dentro de entender você, tudo, sim. todo aquele e ela e a minha terapeuta, a Eveline, que eu amo, ela falou: "Denis, eu sei que você como adulto, você consegue hoje ver todas essas situações de uma forma adulta, entender que a sua mãe também estava crescendo, também estava aprendendo com os erros Uhum. dela, que ela mas você como criança, você não entendia isso. Você é uma criança e a sua mãe é uma mãe Uhum. meio que às vezes irresponsável. Uhum. Então você tem que entender que às vezes ela fez coisas que não eram de uma mãe exemplar. E tudo bem, porque ela também estava aprendendo, você também estava Uhum. aprendendo, e tá tudo bem, vocês eram mas você não pode justificar tudo, porque ela era uma mãe jovem. Ela também às vezes tem que ter a responsabilidade, e entender que ela também errou, Sim, fez coisas assim que tiveram trauminhas sim, enraizados, total, entendeu? total, Total. total. Mas isso é parte da vida, é parte de se É, aprender e também e hoje a gente entende que foi eu entendo, né, eu fiz todo esse processo trabalho com de trabalho, de atrás, de autoconhecimento, de cura, então eu decidi fazer esse trabalho por mim. Então, foi bem legal entender que nossos pais não são perfeitos e nunca vão ser, entendeu? E a gente, como adulto, a gente consegue entender, a gente começa a entender, mas de uma forma com mais compaixão, entendeu? Quando a gente começa a se terapeutizar, como se fosse isso, porque a gente começa a fazer essas análises e começar a querer A saber gente mais pensa que sobre a a gente gente a gente começa a humanizar um pouco mais os é, nossos pais, entendeu? Tira exato, eles humanizar os nossos pais, é o que a gente precisa fazer. eles são e a gente aí começa realmente uma relação muito mais profunda também, Uhum. porque Esse é uma trabalho que relação eu de estou com a pes minha mãe agora. de você para mim, não tem esses postos todos, esses títulos todos, somos pessoas querendo aprender, mas sim, por mais que a gente foi nova, tem momentos que eu tenho com a Brida que eu quero pedir desculpas de coisas. E mesmo agora, assim, a gente fazendo esse programa aqui, tem coisas que às vezes dentro de mim porque eu tive até agora uma outra filha mais velha, é como se eu tipo, eu ainda devesse para ela coisas
que eu quero ainda fazer, porque eu era muito nova, eu não tinha aquela estrutura toda para fazer, e hoje em dia eu olho com a Meli, já que eu estou sendo uma mãe, que eu tenho toda uma estrutura para dar, eu falo: "Nossa, é muito diferente nesse sentido, eu tenho uma estrutura, eu já tenho uma bagagem, eu já estou cansada de algumas coisas", e com a Brida não, eu tive que dividir, situações, até tipo: "Ai, para você ou para mim?". E às vezes eu falava: "Para ela". E às vezes eu falava: "Não, para mim", porque eu tenho essa idade, eu não sei nem se vou poder isso eu quero viver isso, entendeu. Sim, Então assim, é óbvio. uma Você tem que ser um matemática pouquinho diferente, selfish, porque claro. esse tempo para você também vai passar, entendeu. Uhum, E essa criança não vai sentir, ela vai ter o tempo dela dessa idade que você está tendo, entendeu. uhum. É assim, é a sensação que eu tenho com a minha vivência com a Brida. Mas assim, a gente tem a responsabilidade também, porque a partir do momento que a gente quis ter um filho, muda tudo, cara. Mudou É. tudo pra tua mãe, mudou tudo pra mim, não tem Tudo. Teve como. vários sonhos que minha mãe hoje eu entendo, falo: "Putz, minha mãe poderia ter ido para uma universidade, poderia ter ido para o Egito, como ela sempre sonhou, pra Grécia, fazer as coisas que ela", entendeu? Eu acho que isso era uma coisa que a minha família, a minha lineage, né, Uhum. pra gente fazer a cura, a gente tinha que ir pra alguns chegar nos lugares, uns focos de energia. E minha mãe sempre falou muito da Grécia, sempre falou muito, então ela meio que passou esses sonhos dela, sei lá, ou a missão da nossa família de cura era para irmos nesses lugares, para termos um despertar, Uhum. mas como ela meio que no começo da vida dela deu essa tropeçadinha, então ela tudo que era para ser ela para fazer, foi para mim, Projetou. projetou. Então teve também essa coisa de eu e descobrir o mundo, fazer as coisas. Então acho que eu acabei fazendo muita coisa que era para minha mãe fazer, que eu acabei fazendo, mas que agora que eu estou, que a gente está entrando numa sintonia, numa força ainda muito maior do nosso relacionamento, que a gente começou a falar as coisas, conversar, contar das coisas que me fez sentir mal, que me fez sentir não visto, ela também, que agora nós somos adultos, ela fala, você também, daí a gente fica nesse, aí a gente and then, pronto, acabou. Mas vocês botam pra Sim, fora, pelo agora, menos, tá. depois de 40 e poucos anos. Sim. É, Mas sim. graças a Deus não tem Sim. tempo pra você Não poder tem pegar e tempo. falar: "Eu vou fazer Cada um isso". no seu tempo. E essa libertação, ela acaba te levando a outros patamares da sua própria vida, porque tudo que a gente não, eu acredito pelo menos, que a gente não liberta do nosso passado, e principalmente com nossos pais e com a nossa mãe, que é uma figura tão forte, ele acaba travando Não, coisas na sua vida e tudo. possibilidades que você tem enormes de viver. Uhum. Então, assim, a melhor coisa é perdoar, porque esse tempo não vai voltar mais, mas esse perdão ele toca direto na sua criança ferida, que aí entra Não, nessa mas parte esse da foi o trabalho que eu tive que fazer todo, uhum, né, era essa criança ferida, principalmente por causa do meu pai, né, óbvio, mas eu achava que eu tinha a vida perfeita, porque eu tinha comprado The American Dream. Então, para mim, a pessoa feliz era aquela pessoa que tinha conquistado um universo no país América. Então, eu tinha conquistado um dos melhores salões de cabelo de Los Angeles, eu fiz as melhores atrizes, eu fiz os títulos, eu fui nomeado melhor colorista dos Estados Unidos, pela Vogue, pelo Hollywood Beauty Awards, então era títulos, eram coisas. E eu estava meio que viajando nessa loucura, né? Então eu estava me sentindo muito orgulhoso por tudo que eu tinha criado e enterrando o Denis, enterrando ele, porque eu achei que eu era tudo aquilo. Mas eu sou uma essência, eu sou uma pessoa que tem sentimentos, que tem coisas, que tem uma vida inteira, assim, uma história. E eu estava colocando todas as minhas fichas no American Dream, de conquistar, de comprar, de fazer, de aparecer, sim. é tão É exaustivo, chega exaustivo numa época, também. porque a sociedade vendeu esse sonho pra gente que você só é feliz quando você comprar sua casa, quando você tiver seu carro, quando você tiver o seu nome na fama, tipo, e a gente fica nessa loucura, nessa busca de querer, ai, mas agora eu tenho a minha casa, ai, mas a casa, nova casa vai ser ainda melhor, vai ser maior, e você fica nessa, e você nunca se sente realizado, Bonito. porque você tá só na busca, na busca, na busca, e você nunca se sente em paz. Eu percebi nesse processo de 10 anos, fiz muitas ayahuascas, fiz muitos trabalhos de meditação, fiz muitos trabalhos de espiritismo, eu era uma criança mística desde o começo. Ai, Com que 7 anos de idade, eu ia para o centro espírita receber passe,
não sei, me sentia bem, eu ia lá, eu gostava que eu poderia colocar meu desejozinho ali, uma coitada, eu ia, então, Tá me Muito identificando com isso, né? Eu verdade. estou igualzinha. daí, A Frida falando, Mãe minha bem mãe, se crítica. tiver uma vela, Se tiver um ela tempo, acabou. acende na hora. Eita. Não, ah, é eu uma coisa que sou. vem com você, gente. Ah, mas, Ninguém da minha família é. Eu sempre fui mística. Então, as pedrinhas, a Sabrina ah, gosta de não sei o quê, os livros de Paulo Coelho, ela é sim. brida. Veio porque eu li tudo muito nova. Eu Ah, sim. amava Paulo Aham. Coelho. Eu não sei, não. Isso veio dentro de mim. Eu sempre fui uma criança mística. Qual o seu signo? Sagitário. Ah, E o seu? esse ano, mas a minha lua é escorpião, A então minha lua é escorpião. Olha, por aí que isso. contato. O escorpião é uma profundeza, né? Dois. Exato. Nada é raso com a gente. Nada. Então, por isso que eu estava nadando muito no raso. E Tá. o raso não estava me trazendo o que eu precisava, que eu tinha que ir lá no fundo. Dentro. Sim. Então, foi a virada com 39 anos, quando eu fui para minha primeira ayahuasca. E ali foi um turning point para você, então. Foi uma virada. Turning Você... point foi, putz, foi tudo. Porque colocou minha vida inteira numa outra, foi um shift. Foi Você passou mal quando você foi? Porque eu passei tão. Eu fiz também a ayahuasca. Na primeira vez, não, na verdade, eu não vomitei nenhuma vez na primeira vez. Mas para onde eu fui levado, nossa, foi uma viagem muito, 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 muito. Eu fui em 3 vidas passadas e ainda me encontrei assim numa dimensão. E era muito lindo, porque eu me via como um avatar. E eu vi um monte de pessoas, tipo assim, uma tribo, mas assim, meio de avatares também vindo, assim, eles vinham e começaram assim, eles meio que chegavam em mim e meio que me abraçavam e falavam: "Ah, você está de volta! A gente está esperando por você esse tempo todo." Tipo assim, todo mundo feliz que eu estava de volta ali, eu me senti parte de alguma coisa que eu não estava entendendo o que que era. Aquilo, cara, era um filme, era uma coisa muito louca. Mas daí eu entendi tudo, que tudo aquilo que eu tinha ouvido em palestras de todas as sessões de espiritismo que eu fui, e quando eu cheguei aqui em Los Angeles, eu fiz por muitos anos espiritismo aqui também, que eu fazia parte de estudo, de quartas-feiras, que era o grupo fechado, então eu fiz canalizações, então Era com brasileiro ou era com americano? é, Era aquele em aqui, Culver City, não? não de Culver City, aquele Lembra era daquele na de Pico. Culver City? Mas você chegou a lembrar de um que tinha em Culver Sim, City? Lembro que eu ia lá com ela eu quando ia eu no da cheguei. Pico e Bundy com a... Era Pico Band que a gente ia? Não, era. Talvez fosse. Talvez fosse, porque era lá pra cima que a gente tinha que pegar. Era lá pra cima. Com Eu a... ia. Eu ia com ela, porque eu falei, eu preciso de algum lugar aqui. Quando eu Sim, cheguei, eu falei, gente, eu preciso do meu espaço. então, Aquelas coisas que a gente vai buscando, que a gente fala, gente. E era de brasileiro, que eu me lembro que me sim, indicaram. brasileiros, então eu fiz parte do estudo, mas tudo é você ouvindo a história de outras pessoas. Você está lendo um livro, uma pessoa está contando uma história, e você está imaginando, acreditando que tudo isso que você está lendo, que você está ouvindo nas palestras, seja uma verdade. Uhum. Mas você não sentiu nada disso. E na ayahuasca, foi quando tudo aquilo que eu tinha ouvido, tudo, eu estava lá. Em todos esses universos, todas as dimensões, aí você se sente parte desse todo, dessa coisa que você não tem divisão, você é parte de um tudo universal. E foi incrível. Daí de lá até aqui foram 10 anos, Uhum. 36 ayahuascas. Nossa, você passou a fazer todo ano, então. Tinha anos que eu fiz 3, 4 vezes no Tá. ano. E, nossa, tinha muita coisa para era um casulo muito grande que eu tinha que quebrar para sair a metamorfose, né, para sair a borboleta. E essa borboleta finalmente, eu acho que ela quebrou, casou nesses últimos meses e está E pronta para como que voar de essa novo. borboleta quebrou o casulo no sentido de você descobrir que você era gay, você queria assumir que você era homossexual? Como foi isso dentro da sua casa com a sua mãe? Voltando lá Ah, para esse Denis, como foi isso? esse Denis foi muito fácil, para falar bem a verdade. Quando eu me assumi, eu comecei a frequentar os lugares gays no Uhum. Brasil E e você falou de cara para sua mãe? Ou ela já não, não, sabia? não, ela meio que descobriu. Uhum, Ela leu uma carta que eu tinha mandado, que eu estava escrevendo, acho que para um namoradinho, né? Isso em uhum, 97, porque não tinha e-mail, essas coisas. uhum. E ela não entendeu se era homem ou mulher. Ela falou, tá meio assim, a Sim. dúvida. Uhum.
Eu cheguei em casa, eu lembro que eu estava colocando água no copo, daí ela falou: "Filho, você tá namorando?" Eu falei: "Ah, mais ou menos". Ela falou: "É homem ou mulher?" Eu tô colocando assim, daí, putz, eu tive tempo de encher o copo. Eu falei: "Será que eu vou mentir pra ela? Se eu falar a verdade?" Tudo veio na minha cabeça, né. Daí eu fiz assim: "É homem". Ela começou a chorar, me abraçou e falou: "Ai, todos meus amigos são gays, eu amo você ainda mais". Ah, E foi isso, eu falei: "Ah, é óbvio, né". ai, você se sentiu também. O que que você sentiu, gente? Você sentiu Nossa, um alívio? alívio total, mas eu imaginava que minha mãe ia ser. Você achou que ela mas então por que medo era esse? Era o medo Ah, acho dele que de você? era um medo de era medo por causa do tabu das pessoas, eu tinha medo das pessoas, eu não tinha medo da minha mãe, eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu era gay, ficarem todo mundo apontando o dedo, fazendo chacotas, como eu já tinha esses incidentes, ainda mais que eu fazia comerciais, eu fazia então às vezes eu não estava na escola, daí os meninos ficavam ainda mais Uhum. com inveja, daí ficavam ainda, tipo, Sim. daí eu tinha que sair, daí eu frequentava matinês, né, aquelas que são Sim. os boates do Brasil, que de domingo é para Sim. criançada de 14 a Sim, 17, tem muito bebida. isso. Nossa, eu também Nossa, eu ia em todas, eu era adorava. promotor, eu amava ir nesses lugares. E, nossa, por que será que eu comecei nessa história do Up and Down? Do Open Down? Não, de ir em clube, que história? Não, porque a gente começou a ver essa coisa de você ser novo, de É quando mais a você sociedade, Daí, tipo assim. então, daí eu ia nesses clubes, daí nessa era de ficar. Eu não queria que as pessoas ficavam sabendo, sei lá. Não tinha nada a ver com a minha mãe. Eu acho que era mais insegurança, eu não queria que as pessoas. Então eu tinha que ir nesses clubes e. Ah! Entendi. E ficar com garotas. Então eu ficava beijando umas meninas mais lindas, legal. namorando, entendeu? Pra meio que disfarçar. Então foi Para ser aquela. aceito, para É. ser o tá. Aham. Mas você acha, você olhando agora, você que já tem tanto um caminho de busca, que para as pessoas até que estão vendo a gente, que é importante você ter uma mãe que faz esse papel de te Ah, abraçar e falar total. que te amo mais ainda por você ser quem você é. Não, Muito lindo. eu não imagino como deve ser difícil para uma pessoa que não recebe esse tipo de acolhimento dos pais, né? Esse Deve ser uma abraço. coisa. Abandono, eu acho que não é tão difícil do que ser rejeitado Rejeição. pelos seus pais. Acho que são histórias, é uma coisa bem diferente. É, Que abandono é quase como se você não teve acesso é, àquilo. A rejeição, você teve um acesso e de alguma forma aquilo foi quebrado, sim. entendeu? Então, com certeza deve ser uma É coisa mais condicional, delicada. né. Isso. Então é muito difícil, mas graças a Deus eu não tive que passar por isso. E é isso. Minha relação com ela foi sempre muito boa, sempre muito alegre. Minha mãe é uma pessoa muito bubbly, sabe, que tipo Ai, de pessoa e que entra essa mãe, como é energia. que ela ficou, quando você veio para cá e começou a ser esse Denis de conquistar as coisas, de o que onde que ela entra nessa parte de você se bem-suceder em Los Angeles? Eu acho que minha mãe, ela é tão de boa, assim, que acho que ela nunca nem pensou nessas coisas, assim: "Ai, meu filho, um dos melhores coloristas, blá-blá-blá". Mas você trouxe ela para cá ou não? Eu trouxe ela pra cá, sim. Então você trouxe porque você já estava bem e falou: "Mãe". Não, sim, ela estava vindo me visitar Sim, e vendo, tipo: e "Nossa, meu filho tá bem". daí Teve foi esse numa momento dessas dela foi ver, tipo, porque a gente chega aqui, tem essa confusão da gente se encontrar quando a gente migra, e aí chega uma hora que a gente fala: "Ih, entrei no caminho". Tô uhum, indo, tô crescendo. Cada pessoa tem uma história, lógico, no seu processo de imigração, mas eu já me identificando um pouco com a sua, que em uhum, algum momento também eu tive o meu insight de: "Poxa, eu vou começar a estudar ioga, eu adoro fazer ioga", e aí daqui me levou pra um caminho que, pô, graças a Deus, me abriu muitas portas, me fez conhecer muitas pessoas aqui e conquistar um espaço aqui também, dentro da América. uhum, Não dentro do Brasil na América, você sim. entende o que eu tô falando. Então, assim, como foi para tua mãe ela ver esse seu processo aqui? Eu acho que pra minha mãe foi tudo muito orgânico, porque ela veio pra cá pra me visitar, daí eu falei assim: "Ai mãe, a gente teve um período muito grande de não termos uma conexão, assim, em pessoa, porque eu saí do Brasil em 99, achando que ia voltar daqui um ano, Uhum. nunca mais voltei. Mas em 99 não tinha um telefone que você pode estar com a pessoa, então você tinha que Sim. escrever carta, a gente ficou muitos anos sem se ver, assim, então a gente precisava de uma reconexão. Então quando ela veio, conseguiu vir para cá visitar, eu falei: "Ó, por que você não fica?".
Vamos ver no que dá, fica 1 ano, vamos ver. Daí foi quando eu falei: "Mas se você for ficar aqui, você tem que ir pra escola, tem que estudar como todo mundo, aprender inglês, você não pode ficar", entendeu? Daí ela topou, foi pra escola, lá na escola ela conheceu outras pessoas, outros brasileiros, acabou conhecendo o filhinho adotado dela, que é o Gabriel. É uma história muito linda deles também. Eu também sei que com certeza é de vidas passadas, porque ele entrou na vida dela com 19 anos. Minha mãe falou: "Ah, eu tenho esse menininho na escola que é uma graça, amo ele, e eu acho que ele é gay". Ela falou: "Eu preciso ajudar ele". Ela falou assim: "Você tá viajando muito, tudo bem se eu convidar ele para passar uns dias aqui em casa?" Eu falei: "Claro, mãe". Conheci ele, era uma graça. Eu falei: "Claro, com certeza". Nisso eles desenvolveram um relacionamento, uma amizade de mãe e de filho por 2 anos, porque daí ele fez 21, daí ele estava com os amigos, daí já tinha feito Uhum. os amigos, daí começou a ir para os bares, daí meio que desligou da minha mãe. Mas minha mãe entendeu, mas toda vez que esse menino conseguia uma coisa, ele liga primeira pessoa, minha mãe. Então eles têm esse relacionamento de mãe e filho. E ele foi meio que crescendo muito rápido também. Eu meio que me vejo nele, assim, porque é uma história também muito parecida. E ele, assim, do nada, ele estava na Target, da Target ele fez um emprego na Apple. Na Apple ele estava trabalhando de vender telefone lá no Ford. Do Ford ele já foi para o escritório. Daí ele foi para o Brasil, ver a família. E nisso, uma outra pessoa da escola, essa mulher é casada com esse cara que faz trambique de visas para as pessoas, artistas do Brasil virem para cá Uhum. e de artistas daqui irem para lá. Então ele meio que faz os vistos para todo mundo e ele tinha essa galera, esses YouTubers bem famosos que estavam indo para o Brasil para gravar os seriados deles. E ele lembrou que o Gabriel estava lá. E o Gabriel é uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadora. Então ele falou assim: "Putz, acho que ele vai querer esse trabalho de tradutor". Ligou para ele e falou: "Eu sei que você está nas suas férias, mas esses meninos estão indo para o Brasil, precisam de tradutor. Você quer trabalhar?" Ele falou: "Putz, claro, com certeza". Ele deu 110% dele. Os meninos se apaixonaram por ele, porque ele foi above and beyond para tudo. Trabalhador, Trabalhador, brasileiro, aquela brasileiro, energia. energia, vou fazer acontecer, mostrou tudo. E os meninos: "Você mora em Los Angeles?" Ele falou: "Sim". "Nossa, se você quiser, você tem um trabalho com a gente". Daí ele me ligou pro Big Brother dele e falou: "Olha, eu acho que eu tenho essa oportunidade de trabalho com esses YouTubers famosos". "Pode parar. Ridícula essa história. Não, não, você tá na Apple, Nossa, você já tá sim. no escritório, sei lá, você pode". Não. Está. Ele falou: "Não, mas e se eu te contar que eu posso tirar 1 ano sabbatical", sei lá como chama. Eu falei: "Ah, pode?" Ele falou: "Posso". Eu falei: "Então tudo bem, então vai viver a vida, vai viajar com esses Vai, meninos, você tem 23 anos, vai curtir a vida". Daí ele foi. Nessa, os meninos, 1 mês depois que estava trabalhando com esses meninos, ganhou a confiança dos meninos, os meninos amaram ele do começo, falou: "A gente precisa de um chefe, acha um chefe pra gente". Ele falou: "Olha, eu conheço essa mulher brasileira, não fala inglês, mas ela cozinha muito bem e eu posso convidar ela". Eles falaram: "Ah, pra gente não tem problema nenhum. Você fala em português com ela, fala o que a gente precisa, não tem problema nenhum". E foi uma história muito linda, porque isso foi durante o Covid, finalzinho de Covid, Uhum. logo quando a vacina estava para sair. E minha mãe já não estava aguentando mais ficar em Los Angeles, porque naquela época minha mãe é fumante, então ela não podia sair na rua, com medo dela Sim. pegar um Covid, né? Ela falou, ela estava muito depressiva, ela falou: "Gente, eu preciso ver gente", porque minha mãe, quando ela ficava sozinha, ela ia na rua. Uhum. Nossa, só de passear, ver gente, ela já voltava assim bem. E ela não pôde fazer isso por 1 ano, então ela estava assim, vendo novela o dia todo, ficou meio louca, assim, ela ficou depressiva. Nunca vi minha mãe assim. Aí numa dessas ela falou: "Filha, me compra uma passagem para o Brasil, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, preciso ir embora". Eu falei: "Mãe, compra uma passagem para você agora". Ela falou: "Eu preciso de um trabalho, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer, preciso viver, não estou vivendo". Eu falei assim: "Tá, vou comprar essa passagem pra você". Daí minha tia no dia assim: "Ah, você tá louca, sem vacina você não vai vir pro Brasil, você é fumante". Daí vai lá eu cancelar a passagem. Daí eu falei: "Mãe, espera a vacina, quando a vacina sair você vai". "Tá, tudo bem, mais 1 mês. Você aguentou até agora, aguenta mais 1 mês". "Tá, tudo bem". Daí foi aniversário dela de 60 anos, dia 26 de janeiro.
Fizemos, eu, ela, o meu ex-namorado, a gente fez uma festinha nós 3. E falei: "Mãe, qual que é o seu sonho? O que você quer? 60 anos, década nova, vai, joga pro universo". Faz o Daí ela falou pedido. assim: "Ai, filho, eu só quero acordar e ser uma pessoa útil como qualquer outra pessoa, ter um trabalho, ter uma função, ter um motivo para levantar da cama todo dia". Eu falei: "Mãe, acabou o Covid, você vai para o Brasil, você não precisa trabalhar, mas se você quiser para se sentir bem, eu te dou todo o apoio, você vá ser feliz. Você tentou aqui, não deu certo, não deu certo. Essa é a minha vida. Eu escolhi estar aqui na América. Você veio, passamos ótimos 6 anos juntos, então quer ir para o Brasil agora? Vem me visitar quando você quiser, tá tudo bem". Então tá tudo bem, tá tudo bem. Uma semana depois, esse menino me liga, ela jogou pro universo, literalmente uma semana. Manifestou. Ele me liga falando: "Denis, preciso conversar com você. Eu sei como você é, eu preciso falar com você antes. Tem esse trabalho vindo para sua mãe, não sei o quê. O que que você acha da sua mãe ser cozinheira para esses famosos do YouTube aqui?". Eu falei: "Gabriel, você vai salvar a vida dessa mulher. Liga para ela Meu Deus do céu. agora". Ele ligou para ela, minha mãe estava no outro quarto, veio chorando: "Ai, meu Deus, meu filho, que você... Gabriel tá nos empregos, esses famosos querem uma cozinheira, o que que eu Ai, faço?". que Eu falei: legal. "Você não jogou pro universo? Você não queria ser útil? Você não queria um trabalho? Ai, Tá aí, vá". A menina foi Que lá lindo. para Costa Mesa, que eles moravam em Newport Beach. Uhum. Fez o teste de uma semana e fala para ela vir passar uma semana aqui, vamos ver no que dá. Faz 3 anos e meio. Ai, que Caramba, felicidade, ela gente. projetou muito a vida toda com você, né. Aí depois veio o Gabriel Uhum, também, uhum. e agora ela tá vivendo Não, e olha como mas ela fez 2 filhos, né, meio que manifestaram vários sonhos, várias... Ela é meio que assim um good luck charm. Vamos trazer ela para estar aqui com a gente, gente, precisamos disso aqui, Com que certeza. Eu maravilha. não sei se vocês entendem alguma coisa de Tzolk'in. Diz ok. Tzolk'in é a lei natural dos calendário maia, tem uma coisa interessante. Sim, vamos lá. O signo dela é noite, e o meu também é noite. E a noite representa o sonho de trazer, são as pessoas que trazem a frequência de trazer o sonho, as ideias lá, sei lá da onde, do Divinas. universo, divina, e ancorá-las aqui no planeta. Então, esse é o papel das noites. São 20 signos. Desses 20 tem a noite, e eu sou noite e minha mãe é noite. Ai, gente, quero saber qual é. Que massa isso, achei massa. É muito mesmo, interessante. gente, Então, muito nós legal. somos manifestadores. Que legal, Uau! totalmente. E se ela achou que você estava manifestando só para ela, não, ela também manifestou muita coisa. Porque só Muita dela coisa. manifestar esses 2 filhos maravilhosos que ela Uhum. um que ela trouxe ao mundo e outro que ela adotou aqui no mundo, isso já é uma grande manifestação. E Sim. agora tá lá Não, trabalhando, vivendo, fazendo as coisas fazendo o que ela dela. ama, né? Que é Exatamente. Querendo Que cozinhar, ela maravilha. ama cozinhar, sempre cozinha. Você falou, sempre. a gente mandou o questionário, ele falou: "Pavê da mamãe". Não, Ah, pavê, lasanha e estrogonofe. Era assim, Eram, sim, os pratos principais da principais. mamãe. Mas assim, bem para pessoas gordinhas. Deus, vamos comer, né, a gente começa a comer aquela coisinha, depois Aham, é, aham. Não, mas é aquela coisa de criança, né, que a gente ama. Então Sim. ficou sempre a assinatura. E vamos lá, o cabelo molda a vida, a espiritualidade molda a vida. Como que junta, assim, o moldar da vida do cabelo da espiritualidade? Onde que entra isso? Well, bom, isso foi uma coisa muito orgânica, né? Porque eu, neste processo de autoconhecimento de cura, passaram-se 10 anos, eu fiz muitas modalidades, porque eu acredito que a gente está no planeta para curar a nossa ancestralidade. Uhum. Todos temos uma missão. E nessa missão, você se curando, você está ajudando 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Então, eu tenho certeza que eu vim aqui para quebrar o trauma do abandono que vem de ambos lados da minha família, do meu pai e da minha mãe, porque meu pai tinha um pai que era um coronel, um Uhum. general, sei lá, coronel, uma coisa. Imagina, não deve ter tido amor, não deve ter tido, nossa, nada. Ele era um playboy, totalmente louco, totalmente, tipo, ganhava tudo, perdia tudo, minha mãe, uma pessoa super instável, mas então eu vejo isso tudo com a polaridade, né, desse desbalanço que estava acontecendo na minha vida. Então, nessa
viagem toda, eu tive que reorganizar a energia masculina e a feminina. Eu estava vivendo muito no masculino tóxico de querer fazer, Uhum. e renegando o meu feminino, que é sei lá, um artista Sensível, sensível, intuitivo. intuitivo, mas sempre querendo mostrar que eu era essa pessoa forte, poderosa. Uhum. Então, porque me passaram, né, que você não pode, um homem não podia ser sensível, um homem não podia chorar, um homem não podia mostrar sentimento. Então, eu sempre tive que, pretender que eu era essa pessoa super alegre, Uhum. no ponto que uma pessoa, um outro colorista no outro salão que eu trabalhava, ele me colocou numa corner, assim, e falou: "Por que você é tão feliz?" Eu falei: "O quê? Por que você tá sempre sorrindo? Você é feliz com essa você é feliz mesmo ou é mentira?" Eu falei: "Nossa, eu sou feliz." Ele falou: "Por que você é feliz tanto assim, que você tá sempre sorrindo?" Um ataque. Sim. Eu falei: "Porque eu sou grateful, eu vim do nada. Para mim isso tudo tudo que eu realizei é um motivo de ter gratidão, então eu sou feliz de ser grato por tudo que eu tô recebendo." Ai, que Daí ele falou assim: não entendo isso." Eu falei: "Gente", isso depois, anos depois, eu falei: "Nossa, eu só queria mostrar para pessoas que eu era a pessoa mais feliz, a pessoa mais realizada, a pessoa mais perfeita", porque o meu ascendente é virgem, né, então pronto. tem um ascendente em virgem. Então era tudo de mostrar a Sim. perfeição sempre, né, mas dentro aquela coisinha, aquela criança chorando, né, querendo se libertar. E esses 10 anos foi esse processo de libertação total. E me ajudou muito, e agora vou entrar aos meus 50 anos numa outra oitava. Nossa, muito legal isso. Porque nesses 20 anos, eu trabalho já, né, nessa coisa de energia, porque eu estou atrás da pessoa, trabalhando nos chakras dela, né, Sim. fazendo corno aqui na cabeça da pessoa, recebendo. Chácara coronária, aqui direto com a ligação dela com Aham. Então eu estou aqui conversando com ela, abrindo a vida dela, eu estou aqui já influenciando ela de alguma forma, fazendo ela se sentir bonita, mas de uma forma exterior. Também através da palavra, Uhum. também a gente vai tocando, né, e também com a mão você está tocando a Uhum. pessoa, tem aquela troca de energia, tem um monte de coisa acontecendo que você nem entende numa relação de um cabeleireiro para Totalmente, uma. total. Mas, então, quando eu comecei a passar por essa mudança, quando eu tive essa awakening do Kundalini, 5 anos atrás, que eu nem sabia o que era Kundalini, quando nunca tinha ouvido falar dessa palavra, mas eu comecei a ter nas minhas meditações, esses movimentos involuntários, Ah. umas coisas meio estranhas, comecei a mexer com uma cobra, mas eu era muito travado. Meu corpo era todo, ainda mais assim que eu só fazia esse movimento, fazer cor, então eu tinha muita dor no pescoço, muita dor nos ombros, muita dor em todas as minhas juntas, Uhum. tipo, estava todo off balance. E nesse trabalho do Kundalini, da cura, ela foi acordando e essa energia ela quer mexer. Mas o meu corpo era muito rígido, porque eu tenho aquela criança que eu estou protegendo, que ela está me estrangulando lá dentro. Então ela foi meio que abrindo, ela foi meio querendo sair, e eu então fazia esses movimentos, essa respiração, mas tudo intuitivo. Eu comecei a me gravar, que isso, quando Você começou. começou a gravar? Sim, Muito interessante você gravar. quando começou o Covid, eu e meu ex-namorado, a gente se mudou para Joshua Tree. Nossa, tá, Então que foi já lá que bem, começou tá. tudo. Não, começou do na ayahuasca, né, mas lá foi onde tudo, Foi porque a um gente. outro turning Sim, point, Foi um turning tipo assim, point. já breakthrough, foi assim. outra Sim, mudança. turning point. Daí nesse turning point eu comecei a me gravar. 6 meses depois, eles permitiram que a gente abrisse o salão. Abrimos por talvez uma semana, mas só podia ter 20% de capacidade de clientes. Daí nessa leva foi que eu fiz uma cliente que ela era uma life coach. Eu falei: "Ai, desculpa, mas eu preciso te mostrar um vídeo. Nos vídeos meus eu tô fazendo umas coisas meio loucas. Me explica o que que é isso, pelo amor de Deus." Daí ela olhou e falou: falou: "Meu Deus." Ela falou: "Você tá tendo um awakening, um Kundalini awakening." Eu falei: "O quê?" Falou: "Kundalini, essa é a palavra. Você agora vai Vai. estudar, vai fazer, aí, tipo, é isso que tem que fazer." Sim. Eu falei: "Mas dá um zoom nesse vídeo, por que a mão fica fazendo uns negocinhos assim?" Ela falou: "Meu Deus, isso são mudras." Nossa, que Ela falou: máximo. "Eu não sei que tipo de onde você está tapping, que tipo de tecnologia ou past life que você está fazendo, mas isso, as pessoas vão para Tibete para estudar com um monk."
para fazer 10 anos de estudo para ter um awakening. Se tiver um awakening, você está vendo Uau. um espontâneo. Ela falou, isso é normal, eu estou recebendo, vendo que tem muitas pessoas recebendo, tendo essa coisa espontânea. Então, eu estou vendo que é uma coisa global, então você vai encontrar várias pessoas passando por isso. Mas a palavra é essa. Gente, ela me falou aquela palavra, eu comecei a estudar, daí comecei a estudar hinduísmo, daí comecei a estudar Ai, chakra, falei, gente, como que eu fui da ayahuasca, uma coisa nativa, do Brasil, lá da Amazônia, tipo assim, para uma outra, lá para a Índia, lá para o hinduísmo, que eu nunca tinha nada, Kundalini, eu fazia yoga, mas assim, de academia. sim. Uhum. Se a pessoa estava fazendo a perna aqui, eu queria estar fazendo com a perna aqui, porque Tá. eu queria, é uma competição. Sim. Não era uma yoga, entendeu? Não é? Sim. Mas quando eu fiz a yoga pela primeira vez, que eu senti a yoga, que eu chorei, que eu senti, daí é um outro caminho, né? Existem muitas modalidades de yoga, né? A Kundalini é Muito. uma incrível, assim. Eu gosto do mix Kundalini é de muito tudo. forte. Imagina, a gente fazer Kundalini várias vezes aqui, assim, aonde eu estudei, porque a Kundalini tem um treino específico também, né? A Então, Kundalini Yoga, ela ela é uma Kundalini de respiração para tirar, para destravar os bloqueios emocionais no seu corpo. Isso não quer dizer que o Kundalini Yoga vai te oferecer um Kundalini Awakening. Então as pessoas têm não, que entender totalmente. que são duas completamente diferentes. O Awakening ele é muito mais profundo. Né? E ele já não vem somente dessa busca da Kundalini Yoga. Ele vem de uma busca muito mais profunda de você estar e que de repente ele vai até. Ele vem numa forma espontânea, como você está falando, entendeu? Uhum. Porque você já está buscando tantas coisas que vão te levar a Sim, esse awakening. sim. E que cada pessoa, lógico, tem o seu tempo de awake, e tem pessoas que não Não, nascem no lugar. nem vai ser Tudo nessa bem, não vida. vão ter nessa vida, Né? exatamente. Uhum. Então, assim, acho que isso faz muito parte do seu processo, né? Uhum. De você ter esse despertar, mas também você tem uma história por trás desse despertar, que ela já vem numa história que não é convencional. Que você até Não, falou isso, né? Não veio de uma família nada convencional, você convencional. não veio de nada, e que de repente, em algum momento da sua vida, porque aí já falando da minha história, em algum momento com a Brida, quando ela era pequena, às vezes eu falava: "Brida, a gente vai ser uma atração de circo chegando nesse evento hoje". Eu queria falar para ela, porque ela foi crescendo e eu já sabia que quando eu chegava todo mundo falava: "Você tem uma filha?". "Nossa, como?". Aí, tinha então eu queria explicar para ela não ficar se sentindo constrangida, porque eu já tinha botado na minha cabeça: "Tudo bem, eu vou ser sempre essa pessoa. Eu Uhum. nunca vou ser a menina normal que vai chegar, porque eu tenho a filha e porque a minha história já é diferente de todo mundo". Então essas histórias diferentes em algum momento, eu não sei, falando da minha experiência, parece que a gente não pertence, e aí o awakening é o lugar que a gente começa a entender que a gente pertence sim à nossa Uhum. própria história. Uhum. E aí a gente começa quase Não, daí a gente começa a tirar segurar e todas as outras as histórias que não. outras e começar a pegar esse caminho e falar: "É esse caminho que eu vou, ninguém nem me falar mais que caminho que é, porque eu tô sentindo que essa história é minha, ela pertence a mim". Aí começa a gente Quando eu entrei nesse caminho, daí você para de correr atrás. Você entende que você não precisa correr atrás de nada, você só precisa existir e trabalhar em você mesmo. No momento que você existe, trabalha em si mesmo, você fica quieto, caladinho, paradinho, os convites começam a quando eu entendi isso, tipo, que foi praticamente algumas semanas atrás, tipo, do nada veio esse convitinho, daqui veio sim, umas outras coisas acontecendo. Eu falei: "Olha que interessante". que precisa de um surrender Você também. Você Você tem que ter uma surrender. entrega, tem que ter uma Sim. entrega. A partir do momento que você tem essa confiança, a entrega tem que vir junto. Porque Aham. aí você está confiante e você vai entregar, porque você já está fazendo a sua parte. A gente está trabalhando na gente, a gente está trabalhando no que a gente quer melhorar. E aí não tem mais o que eu fazer além disso. Eu já estou fazendo o meu máximo dentro da minha história, com as minhas buscas pessoais. Aí o resto eu vou ter que acreditar que também tem um flow da vida, que Uhum. é o flow de repente você entrar no salão aquele dia, aí precisamos de um assistente, aí daqui a pouco. Esse é o flow da vida. Sim, Mas é que de repente naquele momento você não tinha essa consciência toda. Agora, tudo tudo faz que sentido. acontecia faz sentido para Ah, você, porque sim, você tudo. está acordado, Tudo tudo é está uma muito. pecinha do canal, eu vejo assim, o quebra-cabeça, ainda tem várias peças faltando, óbvio, mas agora eu começo a ver, já vejo a imagem, entendeu? Ainda tem, se Deus quiser, mais mínimo 50 anos ainda para viver, para fazer muita coisa, então tem muitas pecinhas faltando, mas já começo a ver a clear picture, É um alinhamento, um né, você alinhamento. fica aligned. É muito interessante, você já fala dessa criança, tudo já estava. Criança que era mística, Sempre. essa mãe que trouxe você ao mundo com essa história completamente diferente de ser uma mulher nova. Mas voltando à sua mãe, se você fosse ela, o que que você faria de diferente?
Puts, diferente? Uhum. Gente, eu nem sei, porque eu acho que ela fez tudo tão na medida do possível, na medida do conhecimento dela, tudo tão certinho, assim. Não sei, acho que conversação, nos abrirmos, mas isso essa coisa de abrir o coração, de falar o que sente, de não segurar, de não ter essa coisa de: "Ah, porque você é meu filho, eu não posso falar como eu me sinto", ou "Porque você é minha mãe, eu não Uhum. posso falar como eu me sinto". Eu acho que mãe e filho, pai e filho, tem que ter essas conversas honestas às vezes. "Não, eu me sinto assim, você me fez sentir dessa forma". E minha mãe e eu, a gente teve essas conversas profundas nos últimos 5 anos. Também ajudou muito a gente, porque no momento que você fala, Uhum. você se tira aquilo dentro de você. E é como se aquilo já nunca existiu. É. É tão fácil. Se a gente soubesse que para a gente tirar uma angústia, para a gente tirar uma ansiedade dentro da gente, basta a gente falar com a pessoa, comunicar o que a gente está sentindo, pronto, isso acaba. E a gente se torna uma pessoa muito mais leve, muito mais, né, e as pessoas ficam com esse medo É. de falar o que sente, medo de pedir perdão, medo de tipo assim, essa menina ontem, menina bonita, minha cliente minha, com medo de tipo, sempre negativa, sempre eu falei pra ela que ela conheceu esse menino, ela queria saber se o cara é solteiro, eu falei: "Amor, pergunta pra ele, você é solteiro? Vocês não são mulheres? Vocês não querem o mesmo salário de um homem? Vocês não querem, serem comparadas do mesmo level de agora quando chega em termos de relacionamento, uma mulher, um homem tem que ser um homem tem que pagar, o homem tem que por quê? Vamos quebrar esse Então vamos tabu. quebrar todos os tabus então, não é só os tabus que são interessantes para vocês, né. Então Mas história assim, conversas difíceis também criam laços, né. Eu tenho uma não, e passagem ela ficou toda eu tenho uma passagem muito interessante com meu pai, que eu também, igual a tua mãe, vim pra cá com a Brida, imagina, com 12 anos, a gente sozinha, e eu mãe solteira também, fui meu período de mãe solteira aqui, depois que eu conheci meu marido. E aí meu pai, quando a Brida estava aqui comigo, meu pai ficou meio assustado, né: "Como você vai estar na Califórnia com a Brida, não sei o quê". E aí ele quis vir, veio, e aí ele ficou no quarto, e eu tinha um roommate, era um quarto enorme, mas eu tinha um roommate no quarto comigo, com a Brida. Evangelizando, botei o quarto todo bonitinho para ela, com as coisas para ela que ela gostava. Tentei fazer o mundo da criança, da uhum, menina nova para estar com ela, para receber ela e ela se sentir segura. E meu pai, eu lembro que um dia a gente foi dormir, ele veio dormir na noite, aí ela estava dormindo já, a mulher dele também, ele falou: "Sabrina, você fala demais para sua filha. Você não pode falar tanta coisa assim para sua filha, você". Aí eu olhei para ele falando aquilo para mim, tudo, falei: "Tá", deixei ele falar o que ele achava, falei: "Pai, posso falar uma coisa?" Porque eu falo demais, é que a gente tem essa relação. uhum, Porque se eu falasse pouco, de repente a gente não teria essa intimidade que a gente tem, teria essa relação que a gente tem. Porque eu sou muito com todos meus irmãos: "Ah, você é muito igual ao teu pai, seu pai", não, mas não é. Eu sempre fui uma menina que falei demais, realmente. Falei o que eu sentia, que eu estava magoada com o menino que brigou comigo, porque eu chegava, eu queria falar aquela É. coisa que eu estava sentindo. E isso, às vezes, me criava uhum. intimidade com as pessoas, entendeu? Uma intimidade, porque eu não tinha medo de Vulnerabilidade. mostrar minha vulnerabilidade, eu não Vulnerabilidade, é. filtrava minha Nós vulnerabilidade. não aceitamos, não mostramos nossa Então, vulnerabilidade. eu não filtrava nova. E com a Brida, pra gente crescer junto, a gente tá tão íntima e dividindo um quarto, e dividindo histórias, me separei do primeiro casamento, fiquei com ela sozinha, e tem dinheiro, não tem dinheiro, tem não sei, reconstrói, faz não sei o quê. Ela acabou vendo muito da minha vulnerabilidade, mas Uhum. isso também fez a gente ter uma relação De incrível, de amizade amizade, também, né. Sim. de Viu, cumplicidade. humanidade também, é aquela coisa, você vê, assim, a gente se vê no mesmo. A gente hoje em dia a gente pode falar: "Ai, eu posso falar das minhas dores", também foi um trabalho. Eu Sim, não cheguei falando também pra minha mãe, porque você passa por várias etapas de adolescente também, você Sim, é muito claro, difícil. né. Hoje sim. em dia Se eu posso falar: abrir. "Pô, deixa eu te falar uma coisa, me magoou uma coisa que você fez", e a gente super troca isso. E isso é um processo de cura também, próprio Total, e mas Mas é muito interessante você trazer esse ponto quando você fala, porque você não julgou sua mãe em nada, você falou que você acha que você é muito lindo já, que eu é tô olhando lindo. de você já falar: "Não, ela fez tudo que ela podia com o que ela tinha", mas de repente de diferente você faria de ter mais conversa. E eu acho que para quem está vendo a gente também é importante falar isso, que é muito importante as conversas, mesmo as difíceis, e a gente sair de um como pais e mães, a gente sair de um patamar que a gente está tão num pedestal, num lugar tão superior que a gente não pode ser humano a ponto de uhum. falar: "Nossa, hoje
tá difícil, Sim. é porque realmente essas conversações e essa abertura faz, eu acho que a relação ficar mais leve, entendeu? Uhum. Ser mais, suporte, um apoiar o outro, como se fosse isso. Então, assim, lembrei dessa passagem minha com meu pai, porque aí ele foi dormir, e no dia seguinte ele acordou, e aí ele estava chorando. Aí eu falei: "O que você tá chorando?" "Eu tô chorando porque você falou ontem uma coisa muito bonita pra mim, eu fiquei tocado". Aí eu falei: "O que que foi, Olha pai?" Ele que falou: "Fale tudo pra sua filha. Eu Hum. amo que eu tenho essa relação com você e que você me fala tudo e eu falo as coisas pra você. Realmente, fale tudo". Então foi um momento meu dele que eu Sim, falei: "Como é pivotal. importante a gente falar as coisas um para o outro e a gente não ter esse distanciamento tão grande", e os filhos conhecendo os pais que eles têm também, que a vida Uhum. não é fácil, gente, na correria. Mesmo sendo pai e mãe, você tem um bando de e mesmo você sendo mais velho ou mais novo, você tem os seus problemas, não tem dias bons e ruins, enfim. Então, assim, me trouxe essa coisa de como a conversação realmente é uma coisa importante. Minha mãe, ela foi muito boa em termos de conversar, assim, nas épocas certas. Por exemplo, 7 anos de idade, cigarro. "Ai, filhinho, mamãe fuma, então vou te mostrar umas fotos aqui, olha, isso acontece com as pessoas que fumam, eu detesto fumar, mas eu sou viciada agora. Por que que eu sou viciada? Porque meu pai não deixava eu fumar, então eu fazia tudo de rebeldia. Então agora eu estou viciada por causa disso, e então, se você quiser fumar, vamos fumar junto. Não, Uhum. aqui ó, ó o cigarro, quer cigarro? Tá, cigarro, pode fumar. 10 anos de cervejinha. Não quero que você beba lá fora. Você quer beber? Vai beber aqui com a gente. 10 anos de tal, cervejinha. Pô, você quer? E eu falava não para tudo. Então acho que ela entendia que eu ia falar não, ela oferecia, porque eu, como criança, não queria nada daquilo, mas Uhum. também não queria ser rebelde para tentar fazer essas coisas, porque ela Sua não mãe não quis, deixava. porque Porque ela ela estava deixava. deixando. Mas não Foi. era tão Então legal ela meio que inventou essa forma e deu certo, porque eu, na época de maconha, de cocaína, tudo Uhum. foi, nas fases Sim. ela foi entrando e foi me oferecendo, "Você quer fazer o que vamos fazer juntos", Uhum. entendeu? Ela normalizou as coisas, porque Normalizou Isso é se não tudo. fosse, legal queria que isso. aquilo fosse uma coisa que na rebeldia até fazer e acabou indo para o É. caminho errado. Ela normalizou de uma forma que aquela conversa ficou leve, não ficou uma coisa que a minha mãe não pode não, minha mãe já me ofereceu até isso, Sim. já tá Então ela me É instruiu para acessível. ser uma pessoa instruída, que forte, palavra ser uma linda. pessoa, você está pronto para a vida, vá. Mas eu acho porque é uma coisa geracional, nós não fomos preparados para sentir, nós fomos preparados para enfrentar. E nós somos a primeira geração que estamos nos preparando para sentir, porque nós somos a primeira geração que temos a oportunidade de nos curar, de irmos numa terapia, de fazermos uma ayahuasca, de fazermos uma meditação, de É muito fazermos acesso, é muita coisa. muito acesso. Eles não tiveram, ninguém antes da gente teve nenhum desses acessos. E ainda era meio julgado, né, "Tá doido, tá procurando É, da terapia, tá terapia, louco, tipo, tá não sei o quê". terapia, vai fazer Para gente terapia. louca, É, né? total. Então, é o nosso trabalho, nossa geração, de fazer esse trabalho para os próximos não terem que passar por todo esse Que a sofrimento que gente nós passou. passamos, entendeu? Então, para as próximas gerações estarem se preparadas para sentir, ter esse afeto, esse carinho entre pessoas, entre crianças, entre neighbors, entre todos, entendeu? Para ter comunicação, para as Com pessoas certeza. falarem como se sentem, para não segurar, para A gente está expressar. aqui agora porque a gente tá Legal. aberto para a gente sentir. Vamos trocar sobre sentimentos, sobre o que que foi, que não tem perfeição também na vida de ninguém, né. Isso também é uma coisa que também está caindo, graças a Deus, da família Margarina, da Margarina. Margarina é uma felicidade muito pessoal, existem várias formas de uma família ser perfeita. Uhum. Ela não precisa seguir um padrão, que eu acho que isso também é uma Sim. coisa linda que a gente está quebrando hoje em dia, e que o amor é livre, o amor é uma coisa muito pessoal, as pessoas têm que ser felizes da forma que elas vieram para ser e com as escolhas que elas fazem. Isso também eu acho uma coisa muito importante a gente falar, mas fechando agora aqui esse momento que a gente está, quer mandar uma mensagem para sua mãe? O que que você falaria para Jussara? Fala alguma coisa legal para ela. Ela Ah! tá vendo isso aqui também, vai. Ai, para minha mamãe, gente, só gratidão, só gratidão. Ela é uma, como todos os meus amigos sempre dizem, ela é essa bola de luz que entra com aquele sorriso, até na época que ela morou aqui comigo, a gente fazia festa em casa, e minha mãe não fala nada de inglês. Agora que depois que ela começou a trabalhar, que agora ela entende palavrinhas, umas Sim. coisinhas, umas frasezinhas, então, especialmente a trabalho, coisa de trabalho dela, Sim. entende tudo.
Mas ela não precisa. Ela entra aqui, ela só sorri, ela já conquistou todo mundo, o povo ama ela. E minha mãe sempre foi essa pessoa. Ela foi a gostosona naquela época de criança, que todos meus amigos queriam. Ela usava o fio dentalzinho dela, entendeu? Minha mãe era aquela mãe legal, uma mãe boa, eu podia fazer o que quisesse, ela me dava a chave do carro e eu que falava não para tudo. Ai, gente, Então, olha mãe, eu tenho 17 anos. Você quer que eu vá buscar minha avó de carro? Ai, meu filho, vai pegar sua avó pra mim, por favor, que a mãe tá cansada. nossa, Já gente, amo, mãe. adoro. Maravilhosa. Entendeu? Então, minha mãe, eu amo. Amo, mãe. Ah, Você gente. é o meu norte, né? A gente tá realizando esses sonhos. A gente teve essa conversa que ela falou, às vezes eu sinto que você está lev- eu passei todas aquelas vontades para você, porque você está realizando. Eu falei, não, eu realizei todos isso porque eu tive que fazer esse processo de cura, eu tive que ir para esses lugares para fazer tudo que você. Era a sua missão. Você não fez, você passou para mim, eu tive que ir lá, fazer esse processo de cura, fazer tudo. Agora você vai comigo para Egito, você vai comigo para Grécia, porque a gente tem um relacionamento incrível, a gente vai viajar juntos, a gente vai fazer E muita vamos coisa a juntos. tomar essa cervejinha de Muitas, muitas mitos, entendeu? A vida, a gente é muito jovem, né? Muito tem apenas 64 anos. Nossa, Isso é uma total. bênção, nossa. Não, Então a gente ainda tem muito chão pela frente. ó, Jussara é maravilhosa, porque pelo que eu sinto, ela é uma pessoa de luz que já chega Sim. iluminando tudo, mas ela trouxe para o mundo um filho de luz incrível, porque você também. No dia que eu te vi, meu olho bateu, eu falei, nossa, que homem lindo, que é isso? Já bateu, você entrou assim para mim quando eu vi você. Então, assim, por isso que você está aqui hoje. A gente convidou você porque você tem essa luz também, e agora eu já estou sabendo da onde vem essa luz. Que incrível que essa mãe, com 15 anos, teve esse filho maravilhoso, e você está aqui dividindo a história com a gente. Muito, muito Muito obrigada por estar Você aqui. trabalha. Obrigada, Jussara, por trazer ele ao mundo pra gente. Obrigada, que linda você, que luz. Quero te conhecer pessoalmente, que a gente tem muita coisa em comum. Gente, é isso. Obrigada, Obrigado obrigada. a vocês, Obrigada. amém. Então, a gente está aqui finalizando mais um episódio do podcast Filha da Mãe. Até a próxima. Seu filho da mãe. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você ama. E segue a gente no YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais. Até a Até o próxima. próximo.